Amados e amadas, que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos aqui para mais uma apresentação da história da Bíblia Real. Esse aqui a gente vai apresentar o livro de Lucas, o 8º livro, a história número 135. Seria da primeira a 13ª estrofes, do escritor Lucas Paine. A profecia, o título, a profecia dos acontecimentos do início do término do reino do inferno. Hoje nós vivemos no reino do inferno, né? Porque o tanto de imposto que a gente paga, um monte de coisa, é complicado. Mas, tá aqui a profecia que seria para o futuro, esse futuro agora, próspero. E vamos ver o que é que tem aqui. Então, assim, algumas pessoas perguntaram, mestre Jesus, né? Quando acontecerá essas profecias? E como nós saberemos que será o tempo do término? Então ele vai explicar alguns itens que vai... Ele perguntou duas perguntas. Ele perguntou quando ia acontecer e quando ia saber que estava acontecendo. Então, vamos lá. O Senhor Jesus iniciou a profetizar. Ele disse assim, muitas pessoas serão enganadas porque serão muitos anticristos, pastores dissimulados, Jezabéis e pessoas aplicando golpe, falsos doutores na palavra de Deus e roubando, utilizando o meu santo nome, roubando e utilizando o nome de Jesus e de Deus. Aí será o início. Então ele falou, quando esse pessoal se empestilhar, se espraguejar, falando o nome de Jesus para arrancar dinheiro, essas coisas todas, pastores, por isso que nosso sacerdote não tem pastor, tem sacerdote. Falsos pastores, Jezabéis, falsos doutores, né? Utilizando a palavra de Deus, utilizando o nome de Deus e de Jesus para aplicar golpe, roubar, utilizando o meu santo nome, esse será o início. Eu não vou citar exemplo aqui para não ser antiético, mas a gente sabe que tem um monte de lugar por aí que induz, né? Não faça isso que é para Jesus, para Deus, doe sua fazenda que você vai, Deus vai te abençoar, tal, não sei o quê. E faz com que você dê tudo que você tem e depois você fique sem nada. Não é bem assim. A doação, você dá aquilo que você pode, de coração, e se você só tiver aquilo, a doação não é aceita. Eu só tenho um carro e eu vou doar para o Tempo Matriz. A gente não aceita. A gente aceita quando eu acabei de comprar um novo, esse aqui é seminovo, eu vou doar. É outra coisa. Você ficar de a pé para ir para o Tempo Matriz e ficar sem nada para poder doar, não é aceito. Não faça isso. Nós não somos golpistas, tá? O Tempo Matriz, Deus, Jesus não é golpista para fazer um negócio desse. Ok? Vou fazer isso que Deus vai me dar. Não, Deus dá, mas calma, não é bem por aí não. A gente tem que ser realista. O meu santão. Aí será o início. Ele está dizendo que a partir daí começa o início. Tem mais itens. Ele relatou um assunto só sobre essas pessoas, mas tem mais coisas, tem mais assunto. E muitas pessoas que seguirem a eles e elas morrerão. Então está dizendo, estão sendo enganados, vão ser enganados até morrer. Então, tá falando. A Bíblia não é um livro, é um livro de realidade, de sinceridade. Então, continua dizendo, acontecerá muitas guerras pelo mundo. Então, olha, mais um sinal do início do começo do Apocalipse. Ele falou, acontecerá muitas guerras pelo mundo inteiro, até mesmo dentro das residências, com as famílias, mas será apenas o início. Ele falou, quando começar a ter guerra, pessoas saindo do seu próprio país para ser exilado em outro canto, passa na reportagem direto isso, membro da família matando a família inteira, e depois tira a própria vida, dentro das escolas, matando os alunos, depois tirando a própria vida, tudo isso, pessoal, ele está dizendo que é o início. Daí para frente, para nós não, que servimos a Deus, servimos a Jesus, vai ficar muito pior. Ok? Senhor Jesus seguiu dizendo, ele continua, ele disse, será nação contra nação brigando por causa de religiões e assuntos banais e política, tá?
Hoje em dia tem os três tópicos que as pessoas... colocar alguns tópicos hoje em dia que as pessoas não ligam. Político, matam por político. Religiões, matam por religiões. Muçulmano mata palestino, e outras religiões, mas não vou citar muito para não ser chato. Assuntos banais, o cara não concorda comigo, eu vou brigar com ele, eu vou matar ele. Só porque não concorda. Tá? E tem a questão também, hoje em dia, tem a questão do esporte, né? Time de futebol. Antigamente não era assim, mas hoje em dia também tem essa questão. As pessoas estão matando por causa de time. Brigam entre conflitos e depois até se matam, vão para o hospital. Então, isso aí é só o princípio, é o início, é o começo de tudo. Né? Só citei 4 itens aqui: religião, política, assuntos banais e esporte, né? Briga por time, para a gente ter uma noção, tá bom? Acontecerá guerras de nação contra nação, reinos contra reinos. A gente vê aí a Rússia ameaçando outros países, o Hamas atacou Israel está lutando contra o Hamas e contra outros países, a China está ameaçando lá uma ilha, os Estados Unidos ameaçou outros países, a ONU fica entre a cruz e a espada, e fica aquele item todo lá, e daí vai. Aí fica a Alemanha do lado, não sei o que do outro, e começa aquela briga de rixa. Né? E agora, isso aí é o início. Isso é só o começo, vai começar a intensificar isso aí. Essas guerras vão começar lá na Rússia, já começaram por lá, e vão vir até chegar aqui no Brasil, nos países vizinhos no Brasil. Tá? Que é meio que assim, o camarada, o inimigo, ele é astucioso. Ele pega uma briga com o outro, ele quer levar os outros juntos. Os outros que não querem ir junto, ele já considera como inimigo. Tá? A aliança da ONU, não sei o quê. Tipo assim, o Brasil ficou neutro com a guerra lá da Alemanha com a Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. Né? Aí a Rússia alega espionagem e por aí vai, um monte de coisa. Porque o Brasil ficou neutro, a Ucrânia já ficou contra o Brasil. E por aí vai, essas coisinhas, sabe? Já declara o outro país como inimigo. Quando na verdade não é bem assim. Quem arranjou suas brigas que se resolve. A gente, como brasileiro, a gente não tem obrigação de estar entrando no meio de briga de ninguém. O livre comércio é para comércio, não é para guerra. É comércio, agropecuária, esse ramo aí, agropecuária, ramo imobiliário, indústria, comercializar produtos, essas coisas. O acordo comercial é para isso, não é para guerrear com os outros, porque eu estou guerreando com o outro, o Brasil tem que entrar na guerra. Então diz assim, irmão contra irmão, a gente vê isso direto, né? Pai contra filho, filho contra pai, pai contra mãe, mãe contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, filha. Uma guerra generalizada. Isso aí já são pequenas guerras dentro da própria residência. E vão um pouquinho mais longe, dentro das próprias igrejas, tá? Tem pessoas, igreja, vou falar de igreja, tem pessoas que estão dentro das igrejas, estão fazendo guerra com outro irmão, e uma das contestações do irmão é tirar o irmão dentro daquela igreja. Né? Cria uma rixa, um ódio, enquanto não tira, e o cara acaba migrando para outra igreja, assim vai. Isso eu estou dizendo porque eu sou testemunha disso, eu vi acontecer, tá? Estou inventando conversa, não. Isso é verdade mesmo. Tá bom? Eu já vi o cara sair de uma igreja porque foi maltratado e foi para outra por conta disso, quando na verdade não era para ser assim. Mas é profecia de Deus, tem que se cumprir, para que a pessoa aprenda que isso aí realmente que Deus fala é real. Aqui, ó. Aí Jesus continua dizendo: acontecerá terremotos gigantes. Se não aconteceu grande ainda, mas vai acontecer. Porque aí vai começando e vai aumentando, aumentando. Ondas gigantes, tsunamis, tornado, tempestade. O tempo irá permanecer imprevisível. A previsão do tempo tinha uma margem de acerto bem com a margem de erro bem mínima. Hoje em dia, estatisticamente falando, é imprevisível. Vai chover não sei aonde, chove em outro canto. Tá? Não é que a tecnologia deles não seja boa, é que está aqui a profecia de Deus, o tempo é imprevisível. Tá?
O cara pode dizer que vai fazer chuva de inundar aqui e fazer um sol de rachar. Então, é uma das profecias de Deus. O tempo imprevisível, ou seja, quem que vai determinar é Deus. Em setores secos passarão a serem alagados e muitas pessoas morrerão afogadas. É o que está acontecendo. Nessas enxurradas aí, pessoas estão morrendo e cada vez mais e cada vez mais. E nos setores úmidos passarão a ser secos e muitas pessoas passarão a morrer de fome e haverá pestes, pragas, epidemias, etc. Tá vendo as pragas do Egito? As pragas do Egito estão acontecendo de novo. E grandes meteoros descerão dos céus e as ilhas irão afundar, etc. Olha só. Um dos motivos das ilhas estar afundando é o efeito estufa, a água está aumentando, a ilha está sendo submersa na água. Outros motivos está dizendo que seria os meteoros, né? Quando bater, por ela ser uma porção de terra menor, a tendência dela é a ceder, ela descer, né? Ficar submersa na água. Mas o motivo dos meteoros, lá no livro de Pedro, primeiro e segundo Pedro, fala sobre os meteoros vão atingir a Terra e fala também sobre... aqui também fala, e lá no Apocalipse também fala. Então, lá fala dos 3 grandes meteoros que vão atingir a Terra, só que não vai ser só 3, vai ser vários. Eu lembro que no ano de 2000 e pouco aí, caiu um lá na Rússia, né? E fez um estrago e tanto. A primeira coisa que é a reação do meteoro, ele geralmente ele é magnético, ele cria uma cúpula de um campo eletromagnético, dependendo do tamanho da extensão. O que é que ele faz? Ele causa uma explosão com a reação atmosférica, criando uma cúpula. Tudo que está dentro daquela cúpula ali, ele sofre uma onda eletromagnética interrompendo todos os circuitos elétricos. Tipo helicóptero, avião que estiver próximo vai cair, vai perder, vai parar de funcionar. Tudo que for elétrico vai parar de funcionar. A não ser que seja a combustível manual. Os controles, tudo. A televisão, ela simplesmente vai se apagar. Então, tudo que tiver um campo eletromagnético, energia energética, ele é atingido pelo terremoto. Inclusive, a gente, dependendo do impacto do campo eletromagnético, o coração pode parar. Então, pode estar um terremoto, uma grande explosão, e você encontrar um mar de pessoas mortas. Por isso que se tem tanto medo de meteoro. Tá? Mas aquele que a Bíblia fala que aquele que serve a Deus, Deus honra, né? Não precisa a gente se preocupar com isso, então vamos tocar o barco para frente, vamos sair correndo jogando pedra por aí. Então tem mais, Jesus continua dizendo aqui, ó, né? E agora é o tempo do início, agora já não é mais o início, agora já está em andamento, tá? Já está em andamento o tempo do fim. Tá? Quantos anos vai durar? 10, 20, 30 anos? Vai durar, mas vai ficar muito pior. Muitos países aí vão se destruir, vão ser extinguidos. Muitas pessoas que estiverem adorando a Deus serão injustiçadas, perseguidas, e aqueles que desistirem serão mortos porque o governo e os reinos têm tal, e elas odeiam Deus. Ok? Então a gente passou aqui rapidinho, só para ter uma ideia. Perseguições não é de hoje, já está sofrendo há muito tempo. Perseguições religiosas. Né? Aqui no Brasil, se colocou que o Brasil é um país laico, uma lei, já para permitir várias religiões para dar uma amenizada nessa situação. Né? Mas a profecia de Deus não vai ser bem assim não. Dentro das próprias religiões, eles brigam entre eles mesmos. E religião contra religião. Então haverá 200 testemunhas. Vai ter 200 testemunhas do Senhor Deus, o testemunho de Jeová, que é Deus. O nome de Deus é Jeová. Quando Jesus fala, quando eu estiver no globo terrestre, que ele retornar, são alguns deles. Aí aqui tem o nome de algumas pessoas. Aqui tem o nome de algumas pessoas. E essas pessoas são elas, tá? Algumas das testemunhas. Tá? São 200. Aqui tem a da primeira. Essas pessoas aqui, eu não vou me aprofundar, mas eu conheci uma por uma pessoalmente. Elas são evangélicas e elas não deixam nada barato com elas. Elas são justiceiras, certo? Elas gostam de justiça. Esse 2, o Israel. O Israel é um pastor que ministra a igreja lá no templo de Belém do Pará.
em Paragominas. Esse cara aqui é osso de roer. Esse vai ser uma das testemunhas. Tem outro camarada que eu conheci pelo nome, que é esse aqui. Tem o Fernando, o Tiago, o Gabriel, etc. É necessário que aconteça porque as pessoas estão prevaricando, elas sabem das santas leis do Senhor Deus, e mesmo assim eles e elas preferem praticar as próprias leis mundanas, leis corruptas. Então por que é necessário que acontecer? Porque Deus diz, vai ter que acontecer por conta disso aqui, ó. Eles não estão querendo me obedecer. Estão querendo praticar, a consequência será essa. Tá? Simples assim. Não sou eu que vou fazer, não sou eu que vou executar, não vai ser fulano esse canto. Está dizendo que vai ser Deus e Jesus que vai executar isso aí, o santo preceptor. E a natureza. E a natureza também. Então, fica bem claro que isso aqui é uma profecia de Deus e o autor e a execução é dele. Tá? Aí Jesus diz assim, mas eu estarei com todos aqueles, com todas aquelas que ajuntarem-se a mim para prepará-los e prepará-las para o santo reino. Tá, por que Jesus fala isso? Porque ele está lá no céu, mas ele também está sendo lembrado aqui na terra. Ele está sendo seguido, tá? Só que assim, a profecia lá em Isaías fala sobre um sucessor de Jesus. Seria até o próprio Jesus, não mesmo, mas seria um sucessor de Jesus, que iria governar, tá? Que iria reinar. Seria essa pessoa. Por que Jesus? Porque Jesus ele veio para ser seguido, seja aqui quando ele estava na terra ou lá no céu. Tá? Então, continua. Jesus diz assim, eu darei poder para aquelas que estiverem junto a mim, para enfrentarem os inimigos, ganharem dos escravos e ganharem dos escravos das escravas de Satanás. Ele falou, vai ter poder de exorcizar, expulsar demônio, vai ter poder para sarar, para curar, vai ter poder. Jesus diz que através de Deus vai dar poder para essas pessoas. Eu não sou que eu não tenho poder nenhum. Então, mas terão que batalharem com a própria família, porque aqueles e aquelas que escolheram a Satanás matam traiçoeiramente a todos aqueles e a todas aquelas que adoram o Senhor Deus. Por que está dizendo que vai ter que escolher? Porque o pessoal, se você morar dentro de uma família, eu digo por experiência própria, que você serve a Deus e ele sabe que você é santo, e essas pessoas praticam macumba e coisas erradas, voodoo, como a Gessina Tenório Cavalcante, tá? Eu vou contar aqui um relato que é verdadeiro. Eu fui para Tomiaçu, passei uns dias lá na casa dela já para observar. Ela colocou veneno na minha comida para matar. Tá? Só que como eu sou químico, eu usei um antídoto, tomei, ainda fiquei meio ruim, não fui em coma nem nada, mas fiquei meio ruim, mas eu escapei. Ela não sabe como que escapou, também não vou revelar. Primeiro Deus, né? Segundo o conhecimento que Deus me deu, sabedoria. E muito cuidado. Se você tiver numa família, essa família foi de conflito, de guerra, mexe com coisas erradas e você está lá dentro aconselhando, fique esperto. Fique esperto, abre teu olho, que Deus protege, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Tá? Ela fez uma sopa lá, deu, comi. Quando eu comi, a sopa estava envenenada. E o nome dela é Gessina Tenório Cavalcante. Ela mora em Tomiaçu, Belém do Pará, no bairro indo para Canebu. E ela mexe com coisa errada. Tá? Ela diz que é Seixonoye, mas ela mexe com coisa errada. Ela já matou uns pá lá em Tomiaçu e a justiça terrena do mundo não faz justiça, porque muitas vezes você chega lá, eles também são do mesmo partido, aí fica complicado, fica difícil, que eles vão apoiar o que é errado, eles não vão apoiar você, tá? E daí fui prestar um BO contra ela, o delegado também era da mesma sociedade dela lá, acabou que ele não deixou prestar BO. O delegado não deixou prestar BO. Lá em Tomiaçu e Belém do Pará. Então fica aqui isso aqui como exemplo. Aconteceu comigo, fica esperto, porque esse pessoal não brinca, eles matam traiçoeiramente. A Bíblia que está falando. A partir do momento que eu descuidei da palavra de Deus, eu quase fui, tá? Então fique esperto. As pessoas rebeldes perseguirão todas aquelas que estiverem proferindo o nome de Jesus, o nome de Deus,
o meu santo nome, de Deus e de Jesus, e do Santo Preceptor. E as pessoas rebeldes matarão alguns e alguns. Deus está dizendo, as pessoas rebeldes vão matar até alguns. Alguns que desistir, que mudar para o lado deles, achar que eles são amigos, aí eles vão passar uma por cima, daqui a pouco mata, às escondidas, tá? E segue a história. E continua, mas todos aqueles e todas aquelas que estiverem em santidade e pureza, nosso Senhor Deus protegerá. Então, se você estiver com Deus, buscando o caminho da santidade, da pureza, buscando o caminho correto, fazendo sua santa prece, perseverando na palavra de Deus, Deus protege, Deus protegerá. Tá? Com muita batalha, a santa palavra do Senhor Deus será o nosso ataque e a nossa defesa. A palavra de Deus é ataque e defesa. Mas haverá situações em que nós teremos que batalhar. Então Jesus está dizendo, vai ter situação que você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar, então vai fazer feito o rei Davi se escondendo numa caverna. Quando ele estava com o exército, ele saiu para batalhar. E nem todas as batalhas que ele foi, ele precisou lutar. Então a realidade é essa. Depois ele teve até o general, que era Joabe, que ia para as batalhas por ele quando ele já estava idoso, e ele não teve mais que lutar. Mas em algumas situações ele teve que lutar. Bom, terminamos aqui sobre o início do reino do céu e o término do inferno. Vai acabar, é Deus que está determinando, não sou eu. Eu só sou um sacerdote, eu estou aqui para passar o que é correto. Deus não deixa que ninguém venha do mundo dos mortos para cá fazer isso, é a gente que tem que fazer. Então aqui, ó, deveres para com Deus, tá? Dízimo, primícia e doações, tá aí a chave Pix, o Banco Santander, conta corrente. Tudo que tu praticares de bom, que Deus abençoe e multiplique. Glória a Deus, amém. Encerramos mais essa parte aqui, que Deus abençoe a todos nós, que esse 2025 vai ser repleto de alegria, paz e harmonia, mas a profecia vai acontecer, não sou eu que vou mudar, é Deus que disse que vai ser cumprido, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Santo Preceptor, glória, aleluia, amém. Vamos até a